As expectativas do embate político depois do recesso parlamentar, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem faz a análise é o cientista político Marco Antônio Teixeira, professor do Departamento de Gestão Pública das Escolas de Administração de Empresas e Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor. Olá, Maria Lídia. Bom, professor, acabamos de ter aí essa notícia agora, mais um efeito da Operação Lava Jato. Luiz Favre, ex-marido da senadora Marta Suplicy, não vai escapar ninguém? Olha, Maria Lídia, a Operação Lava Jato é uma caixa de surpresas, né? Ou seja, já tornou-se multipartidária, obviamente que, digamos que ela atingiu muito mais o Partido dos Trabalhadores pelo peso das lideranças envolvidas, né? Mas eu acho que nós não imaginaríamos que ela chegaria no Peru, né? E atingiria a campanha de um candidato a presidente da República no Peru e, obviamente, por alguém que não apenas foi marido da ex-prefeita Marta Suplicy, atual senadora, mas também foi dirigente do PT na década de 90, né? Então, a Operação Lava Jato é foco, digamos assim, de surpresas que têm levado a crises políticas constantes no país. Porque uma vez que se pensa que vai estabilizar, se nós voltarmos a novembro, parecia que a Dilma tinha estancado a crise, de repente a Operação Lava Jato abre tudo de novo. Então, tudo pode se esperar da Operação Lava Jato, inclusive algumas questões como ocorreram ultimamente, que talvez, Maria Lídia, é um pouco de cuidado que precisa ser tomado. Quando os delatores começam a falar, olha, eu ouvi dizer que, não é? Aí, sem dúvida nenhuma, é destruição de reputação e não leva a lugar algum. É interessante, outro dia eu observava a reflexão de aliados da presidente Dilma, de lideranças petistas que estão sendo alvos dessas investigações todas, em que eles diziam que o legado da Operação Lava Jato, muito mais do que ser aquele processo que ser um mecanismo que segurou, estancou a cultura da propina, poderá deixar como legado a cultura da moralista, da delação, de entregar às pessoas, uma atitude persecutória, genérica, sem limite. O senhor teme que isso aconteça? Olha, isso de alguma maneira, Maria Lídia, está acontecendo, não é? Ou seja, como a delação é uma cultura nova no país, as pessoas buscam ela para obter alguma vantagem também. E, obviamente, que tudo que sai da delação é para ser investigado, mas vem para a sociedade como se fosse verdade absoluta. Então, isso tem um peso gigantesco sobre a reputação de determinadas pessoas. Agora, obviamente, que a Operação Lava Jato teve um efeito positivo, né? Recentemente, o Datafolha trouxe a informação que a corrupção passou a ser a principal preocupação do brasileiro. Passando saúde, passando educação, que sempre foram temas que, de certa forma, tiveram à frente, não é? Se corrupção passa a ser a preocupação central, o que se espera também é que nos próximos processos eleitorais, os eleitores se atentem, não é, ao currículo dos candidatos para poder tomar decisão acerca dos seus votos. E suas próprias atitudes, Sem dúvida. Porque é interessante a questão da cultura da corrupção. Aquilo que falavam, assim, brincando, o jeitinho brasileiro, rouba, mas faz. Como cada um quebra o seu galho, né? Compra o fiscal que vai lá porque está com uma obra clandestina dentro de casa, o guarda do trânsito que flagrou num dado momento com numa irregularidade ou infração. Quer dizer, o cidadão que é chamado um cidadão do bem, age dessa forma e muitas vezes entendendo que é legítimo, que ele resolveu o problema quando ele é corruptor. Exato. E depois se ressente da corrupção. Correto. É algo paradoxo, que é muito profundo, sem dúvida, né, no comportamento, na maneira de ser, no padrão cultural de uma sociedade. Exato. Né? Se houver, Maria Lídia, a possibilidade das pessoas mudarem esse tipo de conduta, tá? Sem dúvida alguma, vamos estar dando um passo adiante. Porque aí, obviamente, que enxergar o problema em si também, não apenas nos outros, ajuda a melhorar a cultura das gerações que estão vindo pela frente. Agora, professor, a crise política, a grande pergunta é se os analistas que chegaram à conclusão que essa crise vai longe, que ela chega em 2018, nós temos indicadores que essa turbulência política, que esse clima de instabilidade na política seja de fato algo que vá se estender para o ano que vem e o seguinte chegue de fato à sucessão presidencial? Olha, Maria Lídia, eu acho que a grande certeza que se tem hoje é o que vai ser amanhã. Ou seja, quando se fala em impeachment, se pergunta, tudo bem, impeachment da presidente da República, mas quem assume?
Tá? Então, quando você vê a fila, você fala, né? O problema permanece e nada muda. Não é? Quando se fala em cassação pela via do TSE, que também é uma possibilidade, obviamente que aí acende uma possibilidade de um novo processo eleitoral, mas um novo processo eleitoral com velhas raposas, com velhas lideranças. Então, nós temos uma percepção generalizada de que pelo menos o futuro imediato é muito sombrio. Então, de certa forma, isso ajuda a essa incerteza sobre quando superaremos a crise. E, obviamente, que boa parte do tamanho da crise econômica tem a ver com essa incerteza política. Professor, o senhor falou do impeachment, né? Houve um momento que se entendeu que a presidente Dilma ganhou fôlego quando o Supremo regulamentou o rito do impeachment lá no Congresso Nacional e aliados da presidente, de fato, comemoraram. O impeachment está morto, está enterrado, já acabou, é página virada. E curioso é que ontem o presidente Lula disse que o impeachment está morto, mas não está enterrado. O impeachment não, e continua insepulto, não está enterrado? Olha, Maria Lídia, nós só vamos ter certeza do impeachment quando ele tramitar. Tá? Ou seja, é a Câmara e depois o Senado, se obviamente a Câmara não tomar posição definitiva antes, que vão decidir até onde vai o processo de impeachment. Porque, note bem, tudo que nós estamos enxergando até agora é com o cenário de hoje. Nós não sabemos, em hipótese alguma, o que a Lava Jato, por exemplo, vai revelar amanhã e que pode, de certa forma, revirar toda a tendência que nós estamos enxergando agora. E nós temos também ainda o imbróglio Eduardo Cunha, que dependendo do desfecho que tiver também no Supremo Tribunal Federal, pode estar ditando tendência de até onde vai a crise e qual é o futuro político da própria presidente Dilma. Professor, o recesso parlamentar está aí, então nós temos ali um silêncio, né? A oposição, depois da decisão do Supremo sobre impeachment, deu aquela recuada, ficou um silêncio, fala uma coisa daqui, outra ali, mas há uma grande expectativa no pós-recesso, né? Que expectativa devemos ter em relação à atuação da oposição? Ela volta mais cautelosa ou volta mais aguerrida, com a faca nos dentes, como falou Nelson Jobim, e com uma pressão muito mais forte em relação ao governo Dilma? Eu acho que quem tem um papel fundamental aí na chamada faca nos dentes é o Eduardo Cunha. Dependendo do que for decidido acerca dele, ele vai colocar, sem dúvida alguma, mais combustível, mais lenha nessa fogueira ou não. A oposição, Maria Lídia, ela está dividida, e está dividida no interior dela. Por exemplo, hoje, Marina Silva deu uma entrevista dizendo que o caminho é a cassação pela via do TSE. E, obviamente, que por mais que ela faça uma análise importante do cenário, ela tem interesse que a cassação seja pela via do TSE, porque ela é candidata potencial. Assim como o Aécio Neves também prefere esse caminho. E o José Serra prefere outro, prefere o caminho do impeachment, inclusive tem agido nos bastidores como porta-voz do próprio Michel Temer, né? Então, quem dá mais gás para a crise política, não tenho dúvida alguma, é o deputado federal Eduardo Cunha, que agora está falando também pelo vice-presidente da República, Michel Temer. A relação PT, Lula e governo Dilma. Interessante o que aconteceu agora nos últimos dias, as declarações do ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. Primeiro, aquela história de que o PT se lambuzou no poder e a reação que houve no PT. E agora, quando o presidente Lula esteve lá em Brasília, aconselhando Dilma a reverter o clima de pessimismo, mostrar que ela tem o que apresentar, resgatar a confiança da população, Jacques Wagner, diante da pressão do PT, e do próprio presidente Lula, o aconselhamento, dizendo que não há coelho a se tirar da cartola, ninguém vai ter aí, não vai existir um passe de mágica. Como nós devemos entender essas respostas e a pressão do PT? O que o PT quer, afinal de contas, quando pressiona Dilma? Quer mostrar que está na oposição, que não está tão ligado a ela assim? E o que o governo Dilma quer em relação ao PT, tão combalido também com a imagem quase demolida em relação a tudo que aconteceu de denúncia e de prisão pela corrupção? Também o governo Dilma quer se descolar do PT? Existe um movimento político nesse sentido? Olha, tem até, inclusive, a fala do Cid Gomes, né, aconselhando a Dilma Rousseff a abandonar o PT. Obviamente, Maria Lídia, que isso é produto do quê? De um governo que está à deriva e que está muito mal na opinião pública. E, ao mesmo tempo, produto de um partido que, além de estar esgaçado internamente, porque não há mais coesão de atuação, que está absolutamente em crise com a própria opinião pública e não sabe muito bem para onde ir.
Então está todo mundo buscando um caminho, não é? E, obviamente, que o PT e, sobretudo, a cúpula dirigente do PT talvez se ressinta muito do governo Dilma pela incapacidade, a partir dos interesses do PT, que o governo tem de controlar, por exemplo, a Lava Jato, não é? Se nós pegarmos o ministro Zé Eduardo Cardoso, ele cobra-se a demissão dele porque não interfere no trabalho da Polícia Federal, e a oposição cobra a saída dele, por quê? Porque o acusa de interferir demais. Então, ou seja, o governo à deriva gera todo esse tipo de relação, esse tipo de especulação. E, obviamente, que a crise afeta o projeto do Partido dos Trabalhadores no ano de eleição municipal, que é importantíssimo, e que o partido não tem muito o que apresentar. Saiu uma pesquisa essa semana, 2 pesquisas saíram, não é? Mas de prefeitos de capitais, os 2 principais prefeitos piores avaliados são de Goiânia, que é do PT, e o próprio prefeito Fernando Haddad, tá? A pesquisa publicada na Gazeta do Povo, não é? A pesquisa para o governo do estado, aí os governadores do PT estão até bem, o Rui, governador da Bahia, e o Camilo, que é governador do Ceará, que na realidade é muito mais cidista, não é, do que petista, não é? Então o PT está vivendo uma crise de identidade. E vai ser assim até que ele se recicle e produza novas lideranças para a sociedade, Maria Lídia. As lideranças do PT estão fazendo o discurso como se nada tivesse acontecendo no cenário nacional com o partido. Agradeço muito a sua avaliação, sua análise, subsídio para a nossa reflexão. Uma boa noite, obrigada, professor. Boa noite. Gamberini.